Cusco e Tenochtitlan impressionaram os europeus. Como era possível erguer e manter abastecidas cidades tão complexas se incas e astecas não utilizavam a roda para transporte, não forjavam aço e não tinham escrita? Perguntas que desafiam o pensamento. No Brasil, as questões eram outras. Sendo os povos dos Andes e do México tão indígenas quanto o elemento brasílico, por que o solo nacional não abrigava nada parecido? Os tupis tinham canoas, redes tecidas, dominavam a agroindústria da farinha de mandioca e até moravam relativamente bem, mas a aldeia deixava muito a desejar, mesmo na comparação com os vilarejos mais simples encontrados na Ásia e em partes da África. Muito se buscaria a cidade perdida dos nativos do Brasil. Após a independência, virou obsessão, tinha de existir. Antropólogos americanos, mais tarde, fiados em crônicas fantasiosas, afirmaram que existira sim a grande cidade fincada no coração da Amazônia. Os achados arqueológicos, porém, não vão além de vestígios inconclusivos. Encanta a habitação dos tucano, povo hábil do extremo noroeste do Brasil, exemplarmente organizado, mas é uma edificação, não uma cidade. Os habitantes das Américas em 1500 eram parentes próximos entre si em termos genéticos. Mesmo as ondas posteriores à primeira migração pelo Estreito de Bering vinham da mesma região dos pioneiros, o noroeste da Ásia. Quando? Não há consenso absoluto. Contudo, no máximo se está a falar de há 20 mil anos, povoamento menos antigo que o da Eurásia, muito menos antigo que o da África, o berço do Homo sapiens. No caso da Amazônia brasileira, 9 ou 10 mil anos. Outras regiões do país, talvez mais, não muito mais. É notável que os descendentes desses asiáticos da Idade da Pedra tenham inventado a agricultura e erguido cidades como Cusco e Tenochtitlan. Com os maias, chegaram a ter escrita e matemática, tudo de forma independente, isolada, pois as teorias de contatos prévios ao século XV com europeus e austronésios não se sustentam, desmoronam diante de testes genéticos e ausência de evidências arqueológicas. O Brasil do tempo de Pinzon e de Cabral abrigava tupis-guaranis, Gés, caribes, aruaques, tucanos, panos, nambiquaras e yanomamis como grupos etnolinguísticos principais, além de falantes de línguas isoladas. Embora alguns se mantivessem caçadores-coletores, o cultivo e processamento de milho e mandioca eram de difusão geral, constituindo base alimentar complementada por caça, pesca, frutas e raízes diversas. Não domesticaram animais. Mesmo as áreas mais densamente povoadas, como a várzea dos Solimões Amazonas, eram entremeadas por vazios demográficos. Os tupis ocupavam o litoral leste numa quase continuidade, de Itanhaém ao Rio Grande do Norte. Povos de língua tupi, de origem remota no médio rio Madeira, se espalhavam ainda por interiores tão distantes quanto o Alto Solimões. Não conheciam nenhuma unidade política para além da aldeia. Cada comunidade governava somente a si mesma, sem chefes supremos. Seriam por isso ditas sociedade contra o Estado, por Pierre Clastres. Não num sentido anarcocapitalista, pois, salvo exceções, não faziam comércio. Enquanto cada grupo e unidade etnolinguística se mantivessem em geral separados, houve adensamentos interétnicos, sabidamente no Alto Xingu e no Alto Rio Negro, em que se praticava o multilinguismo, fenômeno ainda presente em alguns remanescentes indígenas. Esses espaços de interação e colaboração entre diferentes, porém, não conheceram, até o que se sabe, centros decisórios com jurisdição ampla. No interior das aldeias não tupis, em muitos casos, havia reis, chefes no topo da hierarquia, como havia submissão de uns povos em relação a outros em variadas circunstâncias.
Podia-se até ver escravos em sociedades brasílicas pré-contato europeu, mas num sistema de avassalamento familiar, não no modelo inca de obrigações compulsórias determinadas ou sujeitos a ser vendidos como mercadoria, como na África desse tempo. Assim, essas 1 ou 2 milhões de almas brasílicas de antes de 1500 não eram incas, não eram astecas, não constituíram cidades nem grandes reinos. Se viviam no paraíso é questão de ponto de vista. Que buscavam o paraíso, diversas lendas nativas dão conta da intensidade de tal busca. Central não apenas aos tupis, isso buscamos também nós, por vezes num Brasil que nunca existiu.